Então, boa noite, né? Tava até conversando com a Sabrina que vai ter feira de profissões da USP, eu acho que é dia 2 e dia 3 de setembro. Então, quem tiver interesse, depois pode entrar no Instagram deles, coloca da USP, deve ter informação lá. Vai ser de graça e vai ser online. Então, mesmo se você já tem certeza absoluta de qual curso, é assim, eles vão estar apresentando os cursos para vocês. Sabe? Então vai estar falando, tipo, eu quero ir no stand de psicologia. Aí você vai lá e vai ter, pelo menos quando eu fui, que era presencial, né? Era assim, tinha os alunos, e aí os alunos conversavam com você, aí você perguntava assim, como que é a grade, como que é o mercado de trabalho na sua perspectiva, e tinha também professor em alguns estantes, sabe? Então, é bem interessante, assim, eu gostei bastante quando eu fui, pra gente ter uma noção melhor do como que é o curso que você quer, né, na graduação, porque é bem diferente do que a gente imagina, que a gente está acostumado no ensino médio e no cursinho. E também você tem essa perspectiva da atuação profissional, se você conseguir conversar com o professor, principalmente, sabe? Então, assim, eu não sei como funciona exatamente agora ele está online, porque eu não participei dela online, mas pelo que eu vi, eles estão tentando manter bem parecido com um stand virtual também, para vocês conversarem com os professores. Eu imagino que tem a palestra também. Então, quem quiser participar, mesmo só assim, sei que eu quero tal coisa, mas aí você conhecer um pouco mais do curso, ou um pouco mais do curso na UF, acho interessante também. Então, é outra coisa que eu queria falar com vocês também. A gente está chegando, assim, na parte final de conteúdo. Tá? A gente vai ter mais uma aula de equilíbrios, né, contando a de hoje e a de semana que vem. Depois 2 aulas de eletroquímica, radioatividade e propriedades coligativas. E aí eu vou dar uma aula de ambiental também. Vai ser assim, bem rapidinho. E depois disso a gente vai ficar só com exercício, tá? Eu tava pensando, se vocês querem que eu faça tipo um form, sabe? E passar para vocês, vocês falam assim, eu tenho dificuldade mais nisso. Sabe? Os assuntos que você tem mais dificuldade em química, na minha parte, né? Eu posso olhar com a Ana pra gente fazer juntas. E pra gente poder direcionar esse finalzinho, sabe? Só que a gente vai estar resolvendo esse exercício. O que vocês acham? Pode? Beleza, então eu vou começar a preparar, eu vou conversar com a Ana se ela quer fazer. E aí, provavelmente na metade de setembro, eu falo pra vocês se eu vou fazer isso ou não. E aí eu já vou lançar. Ok? Então vamos começar. A gente vai falar de equilíbrios, né? E equilíbrios, vocês vão ver que ter uma questão que é até de log, pode cair log, e tem questão que vai ser só teórica. Tá? Depende muito, pode flutuar muito o nível de dificuldade de cada questão. Então, primeiro a gente tem que entender que são reações reversíveis. A gente só consegue estabelecer equilíbrio quando a reação é reversível. O que acontece? Você pega lá os seus reagentes, eu vou pôr aqui, e aí eles vão começar com uma velocidade de formação de produto. Só que os produtos também reagem entre si, formando os reagentes. E aí acontece a reação inversa. E aí chega num ponto que a velocidade dos reagentes do produto e dos produtos do reagente fica igual e eles entram em equilíbrio.
que é, por exemplo, essa parte aqui, ó, nesse gráfico. Tá vendo que a quantidade de produtos e reagentes continuou estável? Que eles entraram em equilíbrio. A velocidade de formação e de formação de reagente, de formação de produto, foi igual. Mesma coisa aqui, ó. Tá até no gráfico já. Ponto de equilíbrio. Que a partir daí não precisa necessariamente estar igual, que no caso são gráficos diferentes, né? Mas não precisa no gráfico de concentração. Eles podem estar, as curvas podem estar separadas, ou o produto em cima do reagente, o reagente em cima do produto, ou então juntas, mas a partir de um ponto eles não apresentaram variação mais, é porque entrou em equilíbrio. E aí ocorre quando os mecanismos de reação direta e indireta são similares. Então, mecanismos similares. O sistema tem que ser fechado, né, sem ter troca de massa com a vizinhança. E a tendência da velocidade dos fenômenos tem que tender a igualar com o tempo. Então, o que acontece? Um gráfico típico de concentração por tempo de equilíbrio. É parecido com esse, ou então a posição aqui, né? Ou os produtos vai estar por cima, ou então vai estar igual ao reagente. E a reação, o gráfico de velocidade por tempo, é parecido com esse aqui. Tá? E nesse caso sempre vai tender, quando for velocidade por tempo, as velocidades vão se igualar. Okay? E aí, agora uma pergunta. Se eu catalisar essa reação, o que vai acontecer com esse gráfico aqui? Vocês acham que ele vai... Por exemplo, pode ser o ponto de equilíbrio. Você acha que o ponto de equilíbrio vai estar para cima, para baixo, ou mais para a direita? Quer dizer, mais para a direita, mais para a esquerda? O que vocês acham? Pode só falar assim. Não. Porque, vocês lembram que eu sempre falo? O catalisador não muda o caminho da reação. Se o ponto de equilíbrio tivesse deslocando para cima ou para baixo, ele estaria mudando o caminho de reação. Tá? Seria, pô, fez um jeito que ficou diferente ali. O negócio, ele vai, o que vai acontecer? Quando eu cataliso, isso, vai mais para a esquerda. Porque o que está acontecendo? Catalisada vai ficar mais fácil de chegar no equilíbrio. Para ficar mais fácil de chegar no equilíbrio, vai chegar mais rápido. Vai fazer tipo assim, o gráfico vai ficar assim. Então, não é que eu falei que não muda o caminho de reação, ele não muda o mecanismo da reação. Tá? Se estivesse deslocando isso aqui, estaria deslocando para cima ou para baixo, estaria mudando o mecanismo. Mas ele muda o caminho de reação de um jeito que fica mais fácil de chegar no equilíbrio. Então, como se eu tivesse puxado esse gráfico para a esquerda. Vai ficar mais achatado. E a mesma coisa com o de cima. Eu iria puxar, fazer essas curvas chegar mais perto, como se eu estivesse fazendo assim, ó. E aí ficaria mais ou menos assim. A curva catalisada. Tá. Aí, outra parte muito importante
Tô só esperando passar o trenzinho, tá? Então, aí outra parte importante é o grau de equilíbrio. Então, o grau de equilíbrio diz pra gente quanto que reagiu, quanto de reagente que foi utilizado na reação e quanto que foi produzido dos produtos, né? Em porcentagem de reagente limitante efetivamente se converte em produto. Então, vou guardar isso aqui. Para ácidos e bases fortes, esse grau é 100%. Tá? Então, lembra que a gente estudou lá atrás. Quem que era o ácido forte e a base forte? Agora que a gente vai precisar desse conceito. Porque, às vezes, a pessoa não vai te falar, esse ácido aqui é forte. Ele vai só colocar o ácido lá e te perguntar, entra equilíbrio, o que acontece? Qual ácido? Ou então vai te dar vários ácidos e aí um dele é forte. E você vai ter que saber. Então, a gente vai fazer agora uma tabelinha. Vocês vão ver eu fazendo muito essa tabelinha nos exercícios. Até os exercícios que não envolvem exatamente o grau de equilíbrio, envolve as constantes, a gente vai fazer essa tabelinha. Então, eu coloco início, reagiu, formou e equilíbrio. Então, a gente vai ver quanto que tinha no início. Para os reagentes, a quantidade que vai estar lá informando para vocês. Para os produtos é zero. O produto começa sempre com zero. E aí, reagiu, formou. Então, vai ter reagido 40% desse PCl5. Então, eu tinha 0,2, que é mol por litro, tá? E eu quero saber quanto que reagiu, sendo que reagiu 40%. Vou cortar aqui. Vai ficar 2. Aqui vai ficar 5. Então, x vai ficar igual a 0,4 dividido por 5. E vai ser igual a 0,08. Então, agora a gente vai colocar aqui. No reagiu formou é a hora que vai entrar a proporção estequiométrica, o balanceamento. A nossa reação já está balanceada, ó. Então vai ser tudo 1 para 1. Então, eu sei aqui que reagiu 0,08 mol de PCl5. Eu posso até colocar um menos para me indicar que isso aqui não está existindo mais no meu equilíbrio, no final das contas. E para o PCl3, vai ser 0,08 vezes 1. Então, 0,08. E a mesma coisa para o Cl2, tá? 0,08. E aqui no equilíbrio eu vou subtrair esse desse, esse desse. Tá? 0,12, que 0,08. Que sempre para os produtos você só desce a quantidade que tinha no reagir formou, porque a gente começou do início. E 0,08. Ok? Então, essa tabelinha aqui, a gente precisa muito dela, porque ela ajuda a gente em praticamente todos os exercícios, tá bom? Então, essa linha aqui, ela depende do balanceamento.
Então, sempre conferir o pronunciamento tá certo e depois, quando estiver fazendo essa linha, tem que multiplicar. Aqui tinha 0,08, vai ser 0,08 vezes, olhando aqui pro próximo produto. Aqui no caso é 1. Se fosse 2, seria 0,08 vezes 2, seria 0,16, né? E assim por diante até você terminar de completar a tabela. Então, alguma dúvida aqui? Ok. Então, a gente tem as constantes de equilíbrio. Agora, a gente vai ver KC e KP. E depois, semana que vem, a gente vai ver mais algumas outras. E, então, o que eu tinha falado lá? Que a reação, tá? A velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa no equilíbrio. Então, se eu considerar que aqui é V1 e aqui é V2. Então, a gente vai igualar V1 é igual a V2. E vamos escrever as leis para as duas reações. Então, a gente vai ter K1 vezes a concentração de E elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Vai ser igual a K2 vezes a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho. E a gente vai isolar os Ks. Vai ficar K1 sobre K2. Então, o K1 veio para cá. E aí, todo mundo aqui, ó, vai vir para baixo. Vai vir aqui para baixo. E aí vai ficar a concentração de C vezes a concentração de D elevado a Dzinho, dividido pela concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Então, ficou produto sobre reagente, tá? Sempre assim, que vai ser igual a KC. Isso aqui é a constante de equilíbrio em relação à concentração. E se o enunciado estiver me falando que a reação todo mundo é gás, eu posso usar o Kp, que é para pressões. Então, eu vou pegar as pressões parciais dos produtos, pressão parcial dos produtos, dividir pela pressão parcial dos reagentes, também multiplicando pela ordem deles. Aqui, no caso, é uma reação elementar, né, que a gente viu semana passada. Então, você eleva pelo balanceamento de cada um. E a gente também tem uma relação entre Kp e Kc. Essa relação que geralmente cai em vestibular com questão aberta, tá? Não cai tanto assim no Enem. Então, vai ser Kp igual a Kc vezes Rt elevado a ΔN. E o ΔN vai ser o balanceamento dos produtos menos o balanceamento dos reagentes. Então, Cp menos essas as constantes são adimensionais, substâncias sólidas não são incluídas. Tá a mesma coisa, substância sólida e líquida pura não inclui, porque a gente está saindo da lei de ação das massas de cinética. E elas só variam com a temperatura. Então, vocês vão ver depois no exemplo que a gente vai fazer. Qual... Aqui a constante a constante é tanto a 25 graus Celsius ou a 30 graus Celsius. Então, se você mudar a temperatura, vai mudar a constante. Por quê? Porque a constante mede a espontaneidade da reação. Então, se a minha reação é endo-exo, ela se comporta de um jeito diferente em cada temperatura.
Então, se eu aumento a temperatura, vai influenciar na minha constante. Tem uma questão sobre isso. Tá? E, vai depend... e aí o enunciado vai te falar se ainda você usa, então ele vai te explicar ali durante o enunciado se ela ainda se usa. Vocês entenderam? Então a gente tem, ó, isso aqui você pode colocar uma estrela aí, se você estiver anotando, você põe uma estrela, isso aqui cai, tá? Cai. E vai ser uma questão fácil. O que é a questão fácil? Porque você não vai ter que fazer conta nenhuma. É só interpretação. Mais nada. É interpretação. Tá? Então aqui, basicamente, a gente vai estar analisando para que lado a reação está indo. Tá? Então o enunciado vai te perguntar, né, que no caso é a reação que está acontecendo, é mais ou menos a reação que está acontecendo naquele galinho lá no primeiro slide. Então você vai ter que falar, a reação está indo para a esquerda ou para a direita. Entendeu? A reação inversa está sendo favorecida, a reação direta está sendo favorecida. Então, você fala os fatores que favorecem, tipo, eu quero que apareça a cor azul. Aqui, no caso, o azul está sumindo, né? Quero que apareça a cor azul. Então, o que você tem que fazer para aparecer a cor azul? E aí, você vai analisar, de acordo com os dados que ele te der. Então, o que acontece? Você tem um equilíbrio estabelecido e você vai lá e perturba esse equilíbrio. Então, a perturbação que você fizer, a natureza vai tentar agir para voltar ao equilíbrio, mas às vezes não vai voltar exatamente como estava antes. Então, os fatores que podem interferir no equilíbrio: temperatura, concentração e pressão. Tá? A pressão também é só para gases. Só para gases. Tá? Então, vamos analisar primeiro a temperatura. Então, vamos analisar com essa reação aqui. Essa reação, ela é endo ou exo? Reação direta, né, no caso. Reação direta endo ou exo? Isso. A reação direta é exo. Então, se eu aumentar a temperatura, meu equilíbrio vai para que lado? Eu aumentei a temperatura, ó. Eu aumentei a temperatura. Vou chamar isso daqui de 1, tá? 1 vai para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Se eu estiver indo para a direita, eu estou favorecendo a reação direta, né? A reação direta é isso. A reação direta não gosta de aumento de temperatura. Vocês podem pensar assim: se ela é exo, se a direta é exo, ela não quer que aumente a temperatura. Que a gente viu que a exo ela precisa liberar calor. Vocês lembram que eu falei semana passada? A exo precisa liberar calor.
um ambiente quente, fica mais difícil dela liberar calor para o ambiente. Então, eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação querendo. A reação querendo é a inversa. Então, ela vai para a esquerda. Beleza? Tá. Então, se eu fizer o inverso, né? Se eu diminuir a temperatura, aí a reação 1 vai para a direita. Então, concentração. Na hora que a gente mexe na concentração, pode acontecer de dois jeitos. Você pode aumentar a concentração do reagente de um elemento, né? Pode aumentar a concentração de um ou diminuir a concentração. E aí pode ser o mesmo, mesma coisa, mas vai ter efeitos diferentes. Então agora vamos pensar. Se eu aumentar a concentração do N2, o que vai acontecer com 1? Eu aumentei N2, eu aumentei o reagente. O que vocês acham que vai acontecer? Olha, se eu aumentar a concentração de N2, eu vou estar aumentando os reagentes da reação direta. O que acontece? Se eu tiver mais reagente para consumir, tiver tá sobrando, então o equilíbrio vai entender que ele tem que consumir aquela sobra. Então, um jeito de consumir esse N2 que está sobrando, que você colocou a mais, é favorecer a reação direta, tá? Se eu fizer o contrário, eu diminuo a concentração de N2. Se eu diminuir a concentração de N2, eu vou vai estar faltando. Então, o equilíbrio vai entender que precisa repor isso que está faltando. Então, para ele repor, ele precisa produzir N2. Um jeito de produzir é ir para a esquerda, favorecendo a reação indireta. Tá? Agora eu quero que vocês falem para mim o que aconteceria se eu aumentasse a concentração de amônia. Vai para a direita ou para a esquerda? Isso, vai para a esquerda. O que aconteceu? Eu aumentei a concentração de amônia e aí o equilíbrio entendeu que tem amônia sobrando, ele precisa consumir essa amônia. Então, para ele consumir a amônia, ele vai ter que produzir o N2OH2. E aí vai deslocar para a esquerda. Tá? E agora a pressão. A pressão, eu quero que vocês pensem como se fosse uma sala, assim, duas salas.
se comunicando aqui. Então, eu tenho, para a reação 1, eu tenho 4 mols de gás, né? Somando 1 com 3, 4. E na sala 2, na sala dos produtos, né? Eu tenho 2 mols de gás. Se eu aumentar a pressão nos reagentes, o que vai acontecer? Ó, eu aumento a pressão aqui. Quando eu aumento a pressão aqui, fica mais apertado para esses 4 volumes de mol, esses 4 mol de gás, ficarem nos reagentes. Então, eles vão deslocar para lá, para a direita. Tá. Então, aumentei a pressão aqui nos reagentes e deslocou para lá. Se eu diminuir a pressão nos reagentes, vai acontecer o contrário, né? Vai ter mais espaço aqui nos reagentes e eles vão vir para cá. A mesma coisa aqui. Se eu aumento a pressão aqui nos produtos, aí eles vão deslocar para a esquerda. Se eu diminuir a pressão, eles vão deslocar para a esquerda porque vai ficar apertado. Entenderam? Se eu diminuir a pressão, vai deslocar para a direita, porque ficou muito espaço nessa sala. E aí, os reagentes vão conseguir vir para cá. Vocês entenderam? A pressão, eu acho mais fácil pensar assim, sabe? Como se fosse uma salinha. Vocês conseguiram entender? Então, agora a gente vai ver equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico tem a ver com a escala de pH. E a escala de pH, primeira coisa que vocês têm que pôr na cabeça, a escala de pH é uma escala logarítmica. Tá? Então, a gente vai ver aqui a introdução. Depois eu vou perguntar uma coisa para vocês. Então, as substâncias envolvidas são eletrólitos fracos. Então, eletrólitos fracos é base e ácidos fracos. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre a hidrólise de sais, a gente vai ver um pouco mais sobre os eletrólitos fracos, a questão de sais. Então, a gente vai ter o Ka e o Kb, que é a constante de ácido e a constante de base, que vai medir a força de um ácido ou de uma base. Então, um Ka alto significa uma base forte. Um Kb baixo, um Kb baixo é uma base forte. Um Ka forte é um ácido forte, né? E aí tem um detalhe. Se o ácido for, o ácido ou a base, né, tiver mais de um H ou mais de um OH, eles podem ter mais de uma constante. Então, o caso que a gente vai ver aqui, ó, do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é forte, só que a segunda ionização dele é fraca. Tá vendo que tem o Ka2 dele aqui? Então, depois, quando a gente vai fazendo o exemplo, vocês vão entender melhor.
Então, deixa eu mostrar aqui uma comparação. Ó. A gente tem dois Kas. Vocês vão ter que prestar muita atenção em notação científica. A gente tem o Ka do ácido fórmico e do ácido acético. O ácido fórmico é mais forte do que o ácido acético. Por quê? Porque 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 5. Ok? E Ka e Kb são sempre valores muito pequenininhos, tá? Às vezes a diferença é na casa decimal mesmo. E a gente também tem o Kw. Ele mede a constante de equilíbrio dessa reação aqui, ó. E ele é 1 vezes 10 a menos 4, menos 14. 1 vezes 10 a menos 14. E é por isso que a escala de pH vai de 0 até 14. Por quê? Porque a gente vai fazer, se a gente fizer o PKW, ó, o PKW vai ser menos log do KW. Menos log de 1 vezes 10 menos 14. Então, vou passar esse menos 14 para cá, vai ficar PKW igual a 14, log de 10 é 1, né? Então, PKW é 14. Então, a soma das concentrações de H+ e de OH-, em qualquer equilíbrio de ácido ou base, tem que dar 14. Tá, tem que dar do pH e do pOH tem que dar 14. Então, as concentrações de H+ e de OH- vão estar... Não vai ter nenhuma que vai ser menor do que 10 a menos 14 e não vai ter nenhuma que vai ser maior do que 1. Entenderam? Então, a gente vai ter achar a concentração de pH de H+ ou de OH-, se a questão estiver perguntando pH. Por exemplo, você tem uma base e ele quer saber qual que é o pH daquela base, a base em equilíbrio. Então, você vai ter que achar a concentração de OH-, achar o pOH, e aí você vai fazer 14 igual a pH mais pOH. E aí, você achou o pOH, você acha o pH. E agora que vem a minha pergunta. Um pH baixo significa o quê? Um pH baixo significa que eu tenho uma concentração de H+ baixa ou alta? pH baixo. A concentração de H+ é baixa ou alta? Isso. Um pH baixo significa concentração de H+ alta. E é isso aqui que confunde muita gente, tá? Muita gente se confunde nisso. Por que vai ficar meio que ao contrário? Porque na hora que a gente fez o log, ó,
tinham menos log de uma coisa muito pequenininha. Né? Mesmo se for uma concentração alta, ainda é uma concentração pequena. A gente está mexendo em casas decimais. Então, você vai passar a potência e ela vai ficar positiva. Então, por exemplo, se eu tiver uma concentração de H+, de 10 a menos 12. Então, uma concentração de H+, de 10 a menos 12, me dá um pH de 12. Né, que é um pH bem alto. E o que significa? Ó, o 7 é o neutro. Tá, neutro. Do 7 para cima, qualquer número, 7,0001 já é básico. Então, diferente de 7 para cima, maior que 7, já vai estar básico. Então, aqui todo mundo é básico. Então, a maioria das bases vão ter um pH alto. E os ácidos estão aqui, que tem pH baixo, pH baixo. Por quê? Porque eles liberam, lembra que a gente estudou, lá em ácido, em funções inorgânicas. Ácido libera H+, e base libera H-. Então, o ácido, ele aumenta a concentração de H+, quando ele está em equilíbrio. A base, ela aumenta a concentração de OH-, consequentemente, ela diminui a concentração de H+. Então, faz sentido o ácido ter um pH pequeno e a base ter um pH grande. Ok? Então, tem que prestar muita atenção quando estiver fazendo questão que envolve pH, porque pode confundir muito fácil, por causa do jeito que a gente calcula o pH. Alguma dúvida até aqui? Depois eu faço o resto que ficou faltando. E com a lei de Ostwald junto com esse exemplo. Não? Aqui, então. Gente, quem quiser já ir fazendo os exercícios, estão nos slides. Tá? Se quiser pular os que tem contas, fazer só os teóricos. E aí a gente vai resolver as questões sexta que vem. Essa sexta é da Ana.